Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 129. Título: Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1:14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom, queridos irmãos, esperamos que todos estejam bem, com saúde e espiritualmente fortalecidos pela fé em Deus e na sua justiça. Vamos dar início a mais uma exposição doutrinária não presencial, nas quais nós costumamos compartilhar momentos de aprendizado. Embora o façamos à distância, fisicamente falando, esses momentos nos aproximam, pois, como sabemos, a doutrina espírita nos traz ferramentas importantes para a nossa vida, não só de espíritos encarnados, como também de desencarnados, já que os espíritos codificadores e Kardec nos fizeram revelações específicas referentes à dimensão espiritual da vida. E essas referências, sem dúvida, nos proporcionarão, no futuro,
alguma facilidade na hora do nosso inevitável retorno ao verdadeiro lar, cujas condições ficarão, já aprendemos isso, né, na dependência do que cada um faça de sua vida aqui na Terra. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos em suas perguntas 116 a 119, as quais estão inseridas no contexto do tema Progressão dos Espíritos, o qual compõe o título geral do capítulo 1 da parte 2ª do livro, né, que tem o título Dos Espíritos. Neste capítulo 1, Kardec procurou dar um panorama específico sobre a essência dos seres que se autodenominaram espíritos, no que concerne às suas origens e natureza. Sobre o mundo onde eles vivem quando desencarnados, em contraposição às suas vidas no mundo dos materiais. Sobre a dualidade mundo espiritual versus mundo material. Sua forma e poder de irradiar seus pensamentos, fazendo supor para nós a possibilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uma abordagem introdutória ao conhecimento do perispírito. Um esboço de classificação sistematizada dos espíritos, segundo as suas condições morais e intelectuais, e que tem caráter meramente didático, pois é evidente que o progresso espiritual ocorre segundo um todo contínuo, em contraste com uma transição em etapas, naturalmente brusca e absoluta, com a fixação de marcos divisórios entre elas. Bom lembrar, adicionalmente, que tais transições não são passíveis de efetiva observação, como ensina Kardec. E, finalmente, sobre a progressão dos espíritos, onde estamos inseridos neste momento, sem esquecer que ainda será abordada em exposição doutrinária futura a questão das crenças humanas nos anjos e demônios e sua adequação aos conceitos e princípios espíritas. Com relação ao progresso dos espíritos, já vimos que os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, não são divisíveis, já que não são formados por partes, ou, dizendo de outra forma, não são formados por órgãos, como no corpo humano, e são criados metaforicamente como uma página em branco, isto é, sem qualquer conhecimento e sem mesmo a consciência real da sua existência. Progridem por esforço próprio e por submissão às leis naturais, já que a criação de Deus está subordinada a leis físicas e morais, por ele estabelecidas, uma das quais é a lei do progresso. E assim, nenhum espírito criado poderia manter-se no seu estado primitivo pela eternidade afora. A primeira pergunta de hoje é a de número 116, é a seguinte, vamos lê-la. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Essa pergunta de Kardec decorre das duas perguntas anteriores, a 114 e a 115, abordadas na exposição anterior, onde vimos que os espíritos são os agentes da sua própria evolução, tanto moral como intelectual, e que todos são criados nas mesmas condições de simplicidade, que aqui nada tem a ver com humildade, mas com inteireza ou completude, e de nulidade intelectual, né? Digamos assim, ratificando dessa forma o conceito de unicidade da criação que se reflete da divina justiça do Criador. Então vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Não, ou seja, os espíritos não há espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, para repetir a pergunta, né? Não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Portanto, irmãos, todos os espíritos atingirão mais cedo ou mais tarde a condição de perfeição espiritual possível de ser atingida. Quanto a isso, não resta a menor dúvida.
Mas e se não fosse assim? Pergunta, obviamente, totalmente fora de propósito. Eis que tudo que existe vem de Deus e é reflexo da sua perfeição absoluta. Mas mesmo assim, vamos fazer um pequeno esforço de reflexão a esse respeito. Em primeiro lugar, qual poderia ser, segundo a nossa estreita visão do universo e de suas leis, o destino da comunidade espiritual se os espíritos não estivessem submetidos às leis de progresso? Já pensaram nisso? Seria possível admitir que todos seriam moralizados, mesmo no estado de natureza, ratificando o pensamento de Jean-Jacques Rousseau de que o processo civilizatório é que corrompe o homem? Vamos supor abolida a lei de Deus, que torna o progresso espiritual inevitável, e que assim cada espírito teria o poder absoluto sobre todas as suas escolhas, podendo, portanto, se assim decidirem, permanecer estagnados moral e intelectualmente. Que mundo estranho seria esse, onde espíritos se manteriam na ignorância, tomando suas decisões sem conhecimento de causa e por toda a sua existência sem fim, no caso de ser essa a vontade deles? O que seria de todos nós, poderíamos dizer, espíritos imperfeitos nesse mundo imaginário? Aliás, quando olhamos para o mundo em que vivemos, com todos os seus problemas e males que assolam a humanidade, temos a impressão de que os espíritos não estão realmente progredindo e até estariam recuando a um estado mais primitivo. Com a nossa visão estreita, como ela é, não logramos atingir uma compreensão mais ampla da realidade espiritual, e isso pode confundir as mentes desatentas. Por outro lado, não podemos esquecer da máxima que Jesus nos deixou como um ensinamento de imensa importância: nenhuma ovelha do rebanho se perderá, o que representa dizer que ninguém ficará para trás, todos avançaremos rumo à perfeição. A perfeição de Deus é indiscutível e, em consequência dele, suas leis. Vamos agora à pergunta 117, a qual completará a resposta à pergunta anterior, essa que nós acabamos de ver, a 116. Vamos a ela. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Assim, sabendo de antemão que todos os espíritos evoluem, e isso sem qualquer possibilidade de exceção, Kardec indaga sobre a influência individual de cada um deles no tempo que leva para o atingimento da condição espiritual mais elevada. E os espíritos responderam: certamente. Ou seja, depende dos espíritos, né? A velocidade com que eles atingirão a perfeição. Então, vamos repetir a resposta. Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. É uma pergunta que ele faz, né? Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Ora, irmãos, como o Criador nos concede o livre-arbítrio para tomarmos nossas decisões e como a evolução espiritual depende do uso que o espírito faz desse poder de decidir, deduz-se que a evolução espiritual não se dá igualmente para todas as criaturas. Pode haver espíritos que cheguem mais rapidamente ao cume evolutivo pela sua docilidade e submissão à vontade do legislador divino, enquanto outros escolhem trilhas mais tortuosas e, portanto, levam mais tempo para atingir as mesmas condições. Vamos agora, então, à pergunta 118. Podem os espíritos degenerar? Vamos à resposta logo dos espíritos, depois nós comentamos. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição, concluindo uma prova
O espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Os espíritos estão a nos revelar que ninguém fica pior do que já é. Fato que, inclusive, foi defendido em sistemas filosóficos do século anterior a Kardec, e talvez isso tenha se somado a outras ideias procedentes da didática kardeciana na elaboração da pergunta, né? Estamos falando do entendimento de que a civilização causaria a decadência da humanidade, que era o pensamento russoniano, como já abordamos anteriormente nesse estudo. Hoje, defender uma ideia dessas seria um absurdo antropológico, em especial em um ambiente espírita. O processo civilizatório, ao contrário, representa a evolução da humanidade em consequência da melhoria dos indivíduos. A resposta dos espíritos é peremptória e impossível de ser refutada. O problema, como nos lembra Richard Simonetti em seu livro Quem tem medo dos espíritos, é que nós estamos acostumados a ver na sociedade em geral diversos casos, por exemplo, de pessoas pacíficas que repentinamente cometem crimes atrozes, de jovens que parecem modificar seus modos e hábitos após envolvimento com más companhias, e outros casos mais. É óbvio que tais pessoas não retrogradaram no que diz respeito às respectivas condições morais já conquistadas. Elas apenas se revelaram tal qual ainda são, ou se quisermos, tal qual ainda estão verdadeiramente, né? Só isso. Vamos agora à última pergunta de hoje, que é a de número 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Vocês vão ver que as perguntas, a resposta e uma nota de Kardec são bastante explicativas, muito claras. Resposta dos espíritos: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. E Kardec acrescenta, né? Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Como eu havia dito, ambas, a resposta e a nota de Kardec, são bastante claras, né? Como disseram os espíritos a Kardec na resposta 123, né, que será estudada mais adiante, e vocês me perdoem pelo adiantar da pergunta, né? Eles indagam, os próprios espíritos respondem indagando a Kardec. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? E nós poderíamos repetir aqui, né, irmãos? Poderíamos dizer a mesma coisa aqui, claro. Mas lá naquela resposta, os espíritos prosseguiram, obviamente, respondendo a Kardec, né? Eles apenas chamaram inicialmente a atenção de que, sendo o Criador de todas as coisas e tendo seus atributos em grau absoluto e inigualável, como poderíamos interpelar a Deus sobre a sua criação? No caso específico desta resposta, né, da pergunta 119,
há 2 pontos de grande relevância que nós podemos destacar. O de que o mérito está colocado nas bases constituintes das leis de Deus, como sendo a causa da evolução moral e intelectual dos espíritos, ou a base, né? Embora neste mundo onde vivemos nem sempre seja assim, no que diz respeito às condições sociais dos indivíduos, né? Há uma diferença. E o segundo, e não menos importante, é que o processo evolutivo espiritual se dá por força da própria diversidade evolutiva espiritual e do permanente convívio entre as criaturas. Sem isso, não haveria progresso. Era isso, irmãos, que nós teríamos para falar com vocês nesse dia, sobre essas perguntas 116 a 119 de O Livro dos Espíritos. Espero que Kardec e os Espíritos tenham nos inspirado bastante com relação a essas questões. Um abraço em todos, graças a Deus.